Vamos falar com o professor Dr. Carlos Felipe Guimarães Figueiredo, um dos coordenadores do projeto do livro, ou seja, do livro Projeto Libolo. Professor, o que é isso, o projeto Libolo, e que impacto dará para os habitantes daqui do município de Libolo e não só? Ok, o projeto Libolo é um projeto multidisciplinar, envolve 3 grandes áreas de pesquisa: a linguística. Dentro da linguística nós trabalhamos com o português falado aqui no Libolo e com o quimbundo falado também no Libolo. E depois temos então a segunda grande área de pesquisa, que é a história, né, que se centra essencialmente na história moderna do Libolo, que envolve, portanto, a partir do século XVI, com a vinda dos povos, portanto, os povos que se instalaram inicialmente no Libolo, os povos nativos, e qual a sua origem, como é que eles vieram para cá, porque é que eles vieram para cá, portanto, a diversidade de povos que aqui temos, de onde é que eles vieram, e depois a parte mais contemporânea, que envolve, portanto, a chegada dos europeus ao Libolo, como é que eles articularam o seu pensamento, a sua ideologia, como é que eles miscigenaram aqui no Libolo, com os povos do Libolo, e portanto, ligado às questões de pesquisa histórica, temos também a parte socioantropológica, que estuda o património imaterial e o património material do Libolo. No património imaterial temos lendas, contos, as fábulas, os cantos, as danças, tudo isso, não é? Na parte material temos o património histórico, por exemplo, monumentos, e depois também o tipo de habitações aqui do Libolo, o tipo de lavras que vocês têm aqui no Libolo, tem aquele património material, né? Isto é importante porquê? Porque o Libolo, a região do Libolo, portanto, foi a última região de Angola a ser pacificada, digamos assim, portanto, no período colonial. A pacificação do Libolo ocorreu muito tardiamente, os registros apontam para mais ou menos 1918, portanto estamos a falar do século XX, e posteriormente há pequenas revoltas ainda aqui, e digamos que o Libolo é definitivamente pacificado nos anos 20, já do século XX, né? Então vejamos o seguinte. Como os portugueses só chegam ao Libolo a partir do século XX, temos toda uma história de presença de portugueses em Angola, que se inicia em finais do século XVI, mas que efetivamente eles não estão instalados no Libolo, nunca se instalaram no Libolo. Portanto, esta cintura que nós temos entre o sul do Kwanza e o Planalto Central nunca foi a parte interior, porque os portugueses estavam instalados na costa, mas a parte interior e a própria costa aqui do Libolo, se formos mais para a região dali do Sumbe, de Porto Ambuim, Benguela Velha, não é? Então os portugueses aqui nunca estiveram instalados. O que é que isto originou? Originou uma zona de tráfico de escravos aqui nesta zona, levada a efeito por agentes que não envolviam Portugal. Portanto, eram holandeses que tinham parcerias, por exemplo, com os povos dali da região da Matamba, que é de onde são originários os povos iniciais do Libolo. Tanto é que nos primeiros documentos sobre os povos do Libolo, eles são chamados de Gingas, né? Os Gingas, pela sua ligação à Matamba, a Rainha Ginga. Claro que o reino da Matamba é posterior a isto, né? Os povos do Libolo vêm antes ainda do nascimento do reino da Matamba, mas da região da Matamba. Estes topónimos nós encontramos aqui no Libolo, né? A Serra da Matamba, o rio Matamba, o rio local, encontramos por aqui. Bom, então o que é que nós vamos ter? Vamos ter nesta zona não controlada, né, pelos portugueses, um intenso tráfico de escravos, né, que são levados por outros agentes, portanto ingleses, franceses, holandeses e também comerciantes brasileiros e comerciantes de São Tomé e Príncipe. Vêm comprar escravos aqui, porquê? Porque eles fogem aos impostos de Portugal, né? As zonas que Portugal controlava, eles tinham que pagar um imposto por cada escravo. Aqui não. Portanto, há aqui um grande resgate de escravos nesta região que são levados não só para o Brasil e também são levados para a América Caraíba, né? Toda aquela zona das Antilhas pelos holandeses. Nós vamos a Venezuela, por exemplo, encontramos topónimos, nomes de
de vilas que temos aqui no Libolo, né? Portanto, isto é muito, muito curioso. Professor Carlos, quando é que começaram concretamente as pesquisas e quais foram os pesquisadores? Ok, estas pesquisas iniciaram-se em 2011, com um projeto parcialmente financiado pela Universidade de Macau, na qual eu sou docente, e que me permitiu vir ao Libolo recolher dados de fala da variedade de português falado aqui, para estudos dentro da morfossintaxe do português, das variedades de português. Posteriormente eu apresentei um trabalho no Brasil já com esses dados e portanto, travei conhecimento com a professora Márcia, que estava interessada em trabalhar com Angola, e decidimos estender as áreas de pesquisa do projeto Libolo dentro da linguística para o quimbundo, falado aqui, e dentro da história e da antropologia, mais concretamente da socioantropologia, que estabelece várias conexões com a história em si, né? Portanto, neste momento são estas as 3 grandes áreas de pesquisas do projeto. O projeto envolve 8 universidades de vários pontos, são 7 do Brasil e uma de Macau, portanto a Universidade de Macau, na qual eu sou docente. E num total de pesquisadores diretos, são 15 pesquisadores diretos, né, dessas várias instituições. Depois temos aquilo que nós chamamos dos colaboradores permanentes do projeto, né, que são outros investigadores, e também as parcerias que nós temos, sobretudo parcerias a nível científico e, portanto, nas universidades onde nós estamos, também o envolvimento de vários alunos, tanto alunos de iniciação científica, como alunos de mestrado, como alunos de doutoramento, como também pós-doutoramentos. Portanto, neste momento, em termos gerais, nós temos a decorrer portanto, nestas envolventes todas, da iniciação científica até ao pós-doutoramento, temos mais de 50 teses a decorrer sobre o Libolo. Uhum. E onde é que podemos encontrar os livros e já se pode saber também o preço? Estes livros são uma edição patrocinada pela Global Seguros, que é o nosso patrono, não é? E, portanto, ele fez esta primeira edição, que é quase uma obra assim enciclopédica, não é? Esta primeira edição é para oferta e para distribuição em bibliotecas, em universidades, portanto, é organismo de caráter científico, não é? E estamos a projetar uma versão deste livro mais económica, né? Mais económica para ser comercializada, e também a sua edição online para as pessoas comprarem e poderem fazer o download, né? A descarga de uma versão digital do livro. Sim. Ok, muito obrigado e sucessos. Muito obrigado, eu. Ouvíamos o professor Dr. Carlos Figueiredo Guimarães, ou seja, Carlos Felipe Guimarães Figueiredo, um dos coordenadores do projeto Livro do Libolo. Portanto, este projeto que engloba aspectos linguísticos, educacionais, histórico-culturais e antropológicos e também socioidentitários do município do Libolo, sobretudo no que diz respeito aos fatores educacionais, culturais, tudo relacionado com o município de Libolo e concretamente a vila de Calulo. Portanto, era tudo o que tínhamos para este lançamento do projeto de Libolo. Contamos voltar nas próximas oportunidades assim que houverem mais novidades. Era tudo, portanto, a partir daqui de Calulo para os nossos serviços noticiosos, a reportagem com Jorge Jorge.